Dando continuidade à história, Segredos, escrito por Américo Simões. Capítulo 4. No dia seguinte, logo pela manhã, Necbeth foi tomar o seu banho com a ajuda de Selk e mais uma criada. A ideia de ficar bela e perfumada para o novo marido tornou o banho ainda mais prazeroso e estimulante para Necbeth. Raji teria novamente prazer em tocá-la e amá-la, como deseja e merece toda mulher. Ao seu lado, ela se sentia mais jovem e mais cheia de vida. Depois de conhecê-lo, tudo parecia melhor. Ela simplesmente o adorava com seus olhos lindos e penetrantes, repletos de ingenuidade e a chama de viver. Ela amara Imhotep de paixão, entregara-se para ele com toda a sinceridade e vontade que uma mulher pode fazer por seu marido. Por Raji, no entanto, ela seria capaz de fazer muito mais, porque tinha verdadeira adoração por ele. Jamais pensou que Imhotep a aconselharia a se casar novamente. Sua atitude a surpreendeu tanto quanto o destino ao pôr Raji em seu caminho, desimpedido para se casar com ela. O susto inicial provocado por seu casamento inesperado com um rapaz 18 anos mais jovem do que ela, em breve passaria. Raji então seria definitivamente aceito no seio da família e nunca mais a paz entre todos ali seria perturbada. Tão imersa ficara Necbeth em seus pensamentos que nem se deu conta de que as criadas já haviam terminado de esfregar o seu corpo e banhá-la com a água nova contida nas ânforas. Com a ajuda das duas, ela vestiu um lindo roupão de fino linho egípcio na tonalidade branca, que foi amarrado devidamente um pouco abaixo dos seios. Depois ela seguiu para o cômodo adjacente, onde se perfumou e pintou os olhos por si só, como sempre gostara de fazer desde menina. Ao término, ao ir chamar as criadas no cubículo ao lado para que a ajudasse a vestir a peruca que as mulheres egípcias tinham por hábito usar na época, Necbeth se ateve ao que elas conversavam. O que será que ele viu nela? Perguntava a serviçal com profundo desdém à colega de trabalho. Não foi a beleza. Fale baixo. Selk repreendeu a moça. Onde já se viu falar uma coisa dessa da sua senhoria? Cale-se. Não queira tampar o sol com a peneira, Selk. Dona Necbeth tem idade para ser mãe dele. Seja justa, mulher. Nossa adorada senhoria tem os traços bonitos e aqueles olhos. Olhos? Não os acho nada atraentes. Porque você é mulher. São os homens que admiram os traços femininos, não as mulheres. De qualquer modo, ainda acho muito estranho um rapagão bonito como ele ter se interessado por uma velha como ela. Lindo como ele poderia ter qualquer jovem ao seu dispor. Mas ele preferiu Necbeth e certamente por amá-la. Ou é melhor você não dizer mais nada. Os comentários da criada deixaram Necbeth fula da vida. Invejosa, murmurou consigo mesma. Não passa de uma invejosa. Todavia, ela procurou se controlar e chamou pelas duas mulheres que prontamente foram ajudá-la a vestir a peruca. Só mesmo quando a sós com Selk, em quem confiava plenamente, é que Necbeth falou. Você é sempre tão boa para mim, Selk. Porque a senhora é como uma mãe para mim, dona Necbeth. Jamais me esqueço de quando a senhora e o senhor Imhotep me acolheram nessa casa quando mais eu precisei. Fizemos o que fizemos por gosto, minha querida. De imediato percebemos que você era uma criatura honesta e trabalhadora, merecedora de todo o nosso respeito. Obrigada, agradeceu a criada, fazendo-lhe uma nova mesura. Necbeth aproveitou a deixa para perguntar à mulher o que tanto desejava.
Você me foi sempre tão fiel, Selke. Por isso me diga, você também me acha uma estúpida por eu ter me casado com um homem bem mais jovem do que eu? Não, não, senhora, não. Selke, seja franca comigo, por favor. Eu estou sendo. Naila, minha irmã, considera-me uma tola por eu ter me casado com Raji. Achou muito jovem para mim. Mas quando eu me casei com Imhotep, eu era 10 anos mais jovem do que ele. Penso que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Afinal, há deusas gozando dos mesmos benefícios da eternidade que os deuses masculinos, não é mesmo? Tem toda a razão, minha senhora. Nunca havia pensado nisso. Pois bem, Naila e outros mais não acreditam que Raji tenha se casado comigo porque realmente se apaixonou por mim. Pensam que ele se casou por interesse, mas isso não é verdade. Eu teria notado, por meio dos seus olhos, de suas atitudes, dos seus gestos. Necbete fez uma pausa e prosseguiu. Raji perdeu o pai muito cedo, viveu na rua por muito tempo, pedindo esmolas até conseguir trabalho. É esforçado, sabe? Tão esforçado quanto simples. Quando o vi a princípio, eu não senti nada por ele. Ofereceu-se para me ajudar nas minhas atividades por Tebas. Só depois é que eu notei um modo carinhoso e cheio de interesse com que ele se dirigia a mim. Algo então se acendeu em meu peito. A vida renasceu dentro de mim. Foi bom demais, Selke. Bom demais. Sim, senhora. Ser amada novamente e por um jovem lindo como Raji? Necbete suspirou. Foi uma bênção de Ísis. Uma verdadeira bênção. Houve uma pausa até a criada falar. Dona Necbete, a senhora há de ser muito feliz com seu novo marido. Ísis assim deseja. Naquele instante, Necbete se sentiu menos oprimida diante das críticas ferinas que ouvira de alguns desde que voltara de Tebas, casada com um rapaz 18 anos mais jovem do que ela. Ao se reencontrar com o novo marido, Necbete, toda cheirosa, maquiada e bem vestida, abraçou-o e perguntou ao pé do seu ouvido: Você me ama mesmo, Raji? Sim, Necbete, é claro que sim. Você bem sabe que por você eu sou capaz de dar a minha vida. Eu já lhe disse isso antes, não? Por que a dúvida? Ao invés de responder à pergunta, Necbete simplesmente disse: Peço-lhe, por Ísis, que tenha paciência com os meus filhos. Eles precisam de um tempo para se acostumarem com a ideia de que a mãe deles agora tem um novo marido e que nessa casa há um novo homem. Por você, Necbete, eu tenho toda a paciência do mundo. Eu o amo tanto, Raji, tanto. Ela o beijou, assistida ao longe por Selke, que teve absoluta certeza naquele instante que o amor entre Raji e Necbete era o mais lindo e verdadeiro que já vira em toda a sua vida. Certamente que seria invejado por muitos, especialmente por aqueles que não tiveram a mesma sorte. Selke novamente pensou na inveja e no quanto as pessoas sofriam por ela. Quanta desgraça já não havia ocorrido no mundo por causa daquele maldito sentimento que parecia envenenar o ser, como se fosse o pior veneno da humanidade. Sem mais, a criada foi cuidar dos seus afazeres, procurando sempre cumpri-los com eficiência. A Munete também presenciara o belo momento entre Necbete e Raji, e assim que pôde foi conversar com Kissa sobre as impressões que teve do rapaz naquele instante. A princípio, como muitos dessa casa, também não conseguia acreditar que um jovem tão lindo como Raji pudesse realmente ter se interessado por uma mulher bem mais velha do que ele. Mas depois de vê-los juntos, como eu vi há pouco, eu percebi que ele realmente gosta dela. Beijou-a com paixão, ternura e vontade. Muitos jovens se apaixonam por pessoas mais velhas, Munete. Isso acontece muito. São raros. Geralmente são os homens e mulheres mais velhos
que se apaixonam pelos mais novos, não o contrário. A Karan, por exemplo, ama a Halima desde que aqui chegou, mas ela não sente nada por ele ser mais velho do que ela. Mas eles ainda vão acabar juntos. Eu duvido. Vão sim. Que nada. Sabe quando Halima vai se casar com a Karan, Kissa? Somente no dia que ela se vir com medo de ficar solteirona pelo resto da vida. E quando perceber de uma vez por todas que o homem lindo que ela tanto sonha chegar a essas terras para conquistá-la não apareceu e nunca aparecerá. Não seja tão pessimista, Monete. Eu sou realista, Kissa. É diferente. Algumas coisas impossíveis podem se tornar possíveis, Amunete. O destino sempre nos surpreende. Será? Amunete fez uma pausa e com impacto falou. Algo é certo nisso tudo. Radamés está odiando tudo isso. Atrevo-me a dizer que seria capaz de esganar com as próprias mãos o pescoço do bonitinho. Kissa se arrepiou inteira. Que horror! É verdade, e penso que Bess seria capaz de fazer o mesmo. Ele também odiou o casamento da mãe. Isso é verdade, mas nem Bess e nem Radamés seria capaz de fazer uma barbaridade dessa. São meus irmãos, eu os conheço bem. Conhece mesmo, Kissa? A pergunta surpreendeu e assustou a moça. A Monete continuou. Eu penso que ninguém é capaz de conhecer o outro de verdade, nem que conviva com ele por 100 anos. Kissa se mostrou mais uma vez impressionada com as palavras da cunhada. Sem mais, cada qual foi cuidar dos seus afazeres com seus respectivos filhos, que pelados brincavam ao sol. Nenhuma das duas mulheres notou a presença de Natifa junto à porta, com bordas alegremente pintadas, com imagens de patos e pétalas de lótus. Dali, ela pôde ouvir atentamente o pequeno diálogo das cunhadas, o que a deixou mais uma vez com a mente mergulhada nas trevas da preocupação. Natifa chamou-a Bess, pegando a moça desprevenida. Bess? Assustou-se ela, levando rapidamente a mão ao peito. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando atentamente para ela. Está sim. E com você? Tudo bem? Obviamente que ela mentiu. A sua súbita palidez e tremedeira revelavam seu verdadeiro estado emocional. Não, Natifa, não está nada bem. Depois da burrada da minha mãe, nada mais voltará a ficar bem. Não seja pessimista, Bess, por favor. Bess riu sarcástico. A minha mãe nunca fora tão estúpida em toda a vida. Não fale assim dela, não é certo, é sua mãe. Falo sim. Só mesmo uma estúpida para não perceber que o rapaz só se casou com ela por interesse financeiro. Você acha mesmo, Bess? Sim, Natifa, eu tenho absoluta certeza. Sem mais, o rapaz enlaçou a esposa pelas costas e a encaminhou até o quarto do casal. Ao adentrar o quarto, a Monete encontrou o marido cabisbaixo, parado em pé junto à janela que dava para o Nilo. Enlaçando-o pelas costas, ela murmurou ao seu ouvido. Radamés, meu amor, acabo de ver Raji sendo muito amoroso com a sua mãe. E daí? E daí que eu penso que ele se casou mesmo com ela por amor e não por interesse como chegamos a pensar no início. O moço segurou a esposa pelos ombros e disse seriamente. Amunete, não se deixe enganar. Raji pode até parecer amoroso e gentil com a minha mãe, o marido mais dedicado a uma mulher, mas no fundo ele só se casou com ela para sair da miséria em que vivia. Foi só por interesse, nada além de interesse. Depois do que eu vi, Radamés, eu tenho lá as minhas dúvidas. De qualquer modo, o tempo nos dirá. Vamos aguardar.
E agora deite-se aqui e eu lhe farei um cafuné. Obediente, o marido atendeu ao pedido da esposa, e assim pôde afastar da cabeça, pelo menos por hora, o que tanto o perturbava. Nesse interim, em seu quarto, Natifa guardava algumas roupas num baú quando, subitamente, cambaleou e teria ido ao chão se Bess não tivesse sido rápido em ampará-la. Imediatamente ele a fez se deitar e mandou um criado chamar um médico para examinar a esposa. Não demorou muito para que o profissional aparecesse e constatasse: Bess, meu caro, sua esposa está novamente grávida. Um sorriso bobo tomou conta do rosto do rapaz, que imediatamente olhou para Natifa, abrindo-lhe um largo e franco sorriso. Que notícia maravilhosa, meu amor! Ele se curvou sobre ela e a beijou. Ah, Natifa, eu estou tão feliz! A moça, com lágrimas nos olhos, admitiu. Cheguei a pensar que jamais poderíamos ter uma nova criança, Bess. Que nada, meu amor. Você ainda é muito fértil. Sim, mas impressão minha, ou você não ficou feliz com a vinda dessa criança? É lógico que eu fiquei. Não me parece. É que, diga o que é. É que eu tenho medo de perdê-la novamente. Eu sei, mas isso não acontecerá. Isis nos protegerá. Ele novamente a beijou e sorriu feliz e radiante. Agora, alegre-se e vamos comemorar. Logo a notícia se espalhou por entre os familiares, culminando num brinde amistoso em homenagem ao filho que Bess e Natifa em breve teriam. Ao meu filho que está por vir, falou Bess alto e bom som enquanto erguia a caneca de cerveja. Radamés completou suas palavras. Sim, meu amado irmão, ao seu filho, meu sobrinho, brindemos a sua vinda. Que os deuses o abençoe e que ele traga muitas alegrias para a nossa família. Que assim seja, Radamés, que assim seja. E com grande entusiasmo, os dois entornaram a bebida encorpada. Ragi assistia tudo de longe, evitando se misturar para não criar novas desavenças. Foi então que os seus olhos se cruzaram com o de Halima, que muito cuidadosamente o observava. Ele procurou sorrir para ela e ela, ainda muito tímida, retribuiu o sorriso carinhoso. Capítulo 5. No dia seguinte, Ragi acordou disposto a brincar com os pequeninos da casa. Brincou de cavalinho com Sagira, Thor e Canope, que eram os maiorzinhos da casa, enquanto Hathor assistia a tudo no colo de Amunete. Não demorou muito para o rapaz convidar Halima para tomar parte das brincadeiras. Com ela junto deles, todos puderam desenhar no chão com gravetos e em alguns papiros com o material de arte que ela própria cedeu a todos. Halima, pequena, você desenha e pinta um bocado, parabéns! Elogiou Ragi, verdadeiramente admirado com o talento da jovem. Foi uma tarde muito agradável para a criançada e para o próprio Ragi, que ao lado da garotada transformava-se num crianção, sempre disposto a pular, saltar, cantar e desenhar. Naquele instante, Naila compreendeu por que Necbete vira transparecer nos olhos do rapaz ingenuidade e bondade. Ainda assim, ela tinha dúvidas de que ele realmente era tão ingênuo e puro como parecia. Quando Bess e Radamés se opuseram às brincadeiras porque não queriam ver os seus filhos brincando com o sujeito, Kissa os persuadiu a mudar de ideia. Bess, meu irmão, Radamés, meu irmão. Ragi está tentando ser gentil. As crianças estão adorando. Deem a ele uma chance, por favor. Bess e Radamés se entreolharam e, ainda que não quisessem, acabaram aceitando por hora o pedido da irmã. Natifa de longe observava Ragi com certa discrição. Porém, quando ele olhou para ela, exclusivamente para ela, a moça se encolheu toda,
Levantou-se de onde se encontrava sentada e seguiu para o interior da casa, levando consigo Canope. Apenas Amunete notou seu desconforto diante do fato, e desde então ficou a se perguntar por que Ragi causava mal-estar na Tifa. Ao cair da noite, ao se reunirem para a ceia, Ragi estava tão bem vestido, tão lindamente asseado, que todas as mulheres pararam o que faziam para admirá-lo. Kissa achegou-se a ele e o elogiou. Pelo visto, a brincadeira com as crianças lhe fez muito bem. Você está com uma aparência ótima. Obrigado, Kissa. Você também está muito bem. Ao sentir um cheirinho do assado que seria servido no jantar, Ragi farejou o ar e sorriu. Mas que cheiro bom! Sem dúvida, concordou Kissa, também apreciando o aroma. É tão bom sentar-se a uma mesa com comida farta. Até bem pouco tempo atrás, eu não sabia o que era isso. Eu fui sempre tão pobre que certa vez eu cheguei a roubar um pão para matar a minha fome. O pior é que fui pego roubando e perseguido pelo que eu fiz. Se não fosse a simpática Isônia, uma senhora que morava num casebre vizinho a que eu, meu irmão e minha mãe morávamos, defender-me com unhas e dentes, eu teria sido apanhado e levado uma surra. Sei que roubou o pão para matar a sua fome, Ragi, disse-me ela carinhosamente naquele dia. Da próxima vez você peça. Mas eu pedi, ninguém me deu, o jeito foi roubar. Ela me abraçou e me aconselhou mais uma vez. Da próxima vez, insista. Eu insisti, mesmo assim ninguém me deu ouvidos. Eu sei, acontece. Isônia era como uma segunda mãe para nós, uma mulher realmente adorável. E 4 anos depois, fui eu quem avistou um menino passando pelo mesmo que eu passei. E eu o defendi, porque eu sabia de imediato que ele só roubara por estar realmente com fome. Cheguei a ouvir o seu estômago roncando, tal qual o meu, no dia em que eu ousei fazer o mesmo. Eu sinto muito, Ragi. Só mesmo quem nasceu na pobreza, como eu, é capaz de dar tanto valor a um pedaço de pão, ainda que murcho ou duro. É capaz também de compreender o que leva um garoto pobre como eu, na época, a furtar por fome. Eu o entendo. Acho que sim, admitiu Kissa, penalizada. Obrigado. Ao contrário do meu irmão, que sempre quis vencer na vida, eu nunca realmente me importei com a pobreza. Tampouco em admitir que eu fui um garoto de rua, criado com muito custo por uma mãe que, por muitas vezes, me fez ter pena dela, por se esforçar tanto para ter com o que alimentar a mim e ao meu irmão a cada dia. Nesse instante, os olhos de Ragi colidiram com o de Natifa, que desta vez não evitou seu olhar, sustentando-o por pena. A seguir, todos se dirigiram para a grande sala onde fariam a refeição. Bes e Radamés, como de hábito, não estava presente. Preferiam fazer a refeição noutro lugar. Depois da ceia, Halima decidiu ir até o seu lugar favorito junto ao Nilo, de onde podia ter uma bela visão da lua redonda, brilhando no céu, cercada lindamente por inúmeras estrelas. Ali, ela deixou sua mente vagar, pensou na mãe, que amava de paixão, e na sua ousadia de se casar com um rapaz com a idade de ser seu filho. Pensou também no quanto ela estava feliz e realizada com o casamento. Ruídos inesperados despertaram a jovem de suas divagações. Quem é? Quem está aí? Perguntou ela, pondo-se imediatamente de pé. Logo avistou Ragi, seguindo na sua direção, prateado pela luz intensa do luar. Eu não quis assustá-la, disse ele gentil como sempre. Tudo bem. A resposta dela soou distraída. Você não tem medo de ficar aqui sozinha a essa hora da noite? Perguntou ele, aproximando-se dela. Não, sinceramente não.
Está uma noite tão bonita. Mesmo em meio a tanta beleza, existe o mal, Halima. Não aqui, Raji. Aqui é um lugar de paz. Tudo o que sempre tivemos nessa morada foi paz. Nada além disso. Posso me sentar junto a você? Pode. Os dois ficaram em silêncio, admirando o rio, até ela lhe perguntar: Você, por ter nascido e crescido em Tebas, já teve a oportunidade de ver o faraó? Já. De perto? Só de longe. Um dia, quem sabe, o vejo de perto. Vivendo aqui, acho muito difícil o faraó aparecer por essas bandas. O verei em Tebas. Como assim? Acompanhado de sua mãe ou de um dos seus irmãos durante uma viagem de negócios. Ah, sim, claro. Ela hesitou antes de perguntar. Você não acha isso aqui monótono demais para você? Monótono? Sim, para uma pessoa que sempre esteve acostumada a viver numa cidade tão grande e agitada quanto Tebas, morar num lugar tão simples e sossegado como esse, às margens do Nilo, deve ser maçante. Por amor à sua mãe, Halima, sou capaz de me adaptar a essa mudança radical sem problema algum, acredite. Ela olhou mais atentamente e comentou: Os meus irmãos não acreditam que você ama nossa mãe. Ora, se eu não a amasse, não teria me casado com ela. Eles acham que o seu casamento com ela foi por puro interesse. Esse é o problema de todo pobre como eu. Basta se casar com uma pessoa mais endinheirada que todos pensam que foi por interesse financeiro. Por Neckbet ser muito mais velha do que você, eles não acreditam que você possa ter realmente se interessado por ela por amor. Ainda que Neckbet seja 18 anos mais velha do que eu, ainda assim a acho muito atraente. É mesmo? Sim, Halima. Não tenho por que mentir. Eu pensei que os jovens só gostassem dos jovens. Uns sim, outros não. A sua mãe me disse que o seu pai era 10 anos mais velho do que ela quando se casaram, o que prova que há jovens que se atraem por pessoas mais velhas. Verdade. Os olhos dos dois se detiveram mais uma vez um no outro, envoltos de silêncio, até ele dizer: Você é tão bonita. Você acha? Sim, Halima, sua beleza me surpreendeu assim que pousei meus olhos em você pela primeira vez. De toda a família, você é a mais bela. Falando assim, eu fico encabulada. De qualquer modo, obrigada. O que é belo deve ser elogiado e admirado, Halima. Esta é uma grande verdade da vida. Você também é muito bonito. Jamais vi um homem tão lindo e Ela cortou a frase ao meio e novamente ambos se silenciaram e por instantes. O Nilo, comentou ela. Então, rompendo o repentino e desconfortável silêncio, ele é o que podemos chamar de o coração do Egito. Sim, Halima. Dele depende toda a civilização egípcia. Incrível, não? O povo todo depende de um rio, um único rio. Porque dependemos da água que ele nos oferece. Sem a água, não podemos sobreviver. Nada pode crescer ou florescer. Ah, sem dúvida. Nova pausa e ela comentou: Adoro ver os barcos e as barcaças indo e vindo pelo rio. Quando criança, o meu pai costumava se sentar aqui, do meu lado, para me fazer companhia, enquanto eu admirava as embarcações. Um dia, então, ele me levou para dar uma volta de barco e eu passei mal, que nunca mais quis pôr os pés em um, e eu vomitei, fiquei zonza. Foi um horror. Mas se você não velejar novamente, não poderá conhecer Tebas. É tão importante que eu um dia conheça Tebas? Ah, sim, é claro que sim. Tebas é o que há de mais bonito e interessante no Egito atual. Todo mundo, sem exceção, deve conhecer a cidade pelo menos uma vez na vida. O que vale mais a pena, Raji? Conhecer Tebas ou as pirâmides?
Sempre pensei que as pirâmides fossem a mais importante. Bem, Ragi pareceu momentaneamente em dúvida quanto ao que responder. São também, sem dúvida, mas o rapaz ainda se mantinha formando opinião. Do jeito que você fala de Tebas, você simplesmente amava morar lá. E amava mesmo. Eu cresci lá, sempre ao lado do meu irmão, com quem explorávamos as ruas e brincávamos. Ele suspirou. Mas agora tudo isso é passado. Eu estou casado com a sua mãe e devo honrar o meu casamento com ela aqui, nas terras que são de sua propriedade. Quer dizer então que a minha mãe hoje tem mais valor para você do que a cidade que tanto ama? Ela não lhe deu tempo para responder. Sim, é óbvio, adiantou-se ela sorrindo. Caso contrário, você não teria aberto mão de morar lá para morar aqui com ela, não é mesmo? Sim, sem dúvida. É, pelo visto você realmente ama minha mãe. Sim, Halima, eu a amo e seremos muito felizes lado a lado. Faço votos que sim. E um sorriu afetuosamente para o outro. Enquanto isso, na casa, a Monete encontrava a sogra de frente para o jardim admirando o local. Minha sogra, está tudo bem? Os olhos de Necbete se estreitaram ao observar o rosto da nora. Eu estava aqui observando as flores, pensando no quanto são bonitas sobre a luz intensa do luar. Ah, sim, de fato. A Monete também tomou um minuto para admirar o jardim e disse: A senhora está muito feliz, não está? Feliz, Amunete? Sim, muito. Também eu estou feliz pela senhora, acredite. É mesmo, Amunete? Não me condena como muitos dessa casa por eu ter me casado com um homem bem mais jovem do que eu? Não, eu penso que fez certo, sim. A minha avó dizia que o amor não tem idade. Dizia? Sim, ela também se casou com um homem bem mais novo do que ela. Interessante. Além do mais, eu vi ontem, sem querer, como Raji é amoroso com a senhora. Ele realmente a ama. Sim. Necbete se emocionou diante da observação, ainda mais com o que a Amunete lhe disse a seguir. Imhotep estava certo, Necbete. Você é muito jovem para terminar a vida viúva. Fez ele muito bem em aconselhá-la a se casar novamente. O casamento a rejuvenesceu. Qualquer um pode notar. Necbete, olhos emocionados, respondeu: Sabe, Amunete, eu tentei resistir aos encantos de Raji. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Não que ele tenha me forçado a fazer algo contra minha vontade ou tentado me seduzir. Não faria. Sua ingenuidade não permitiria. O que houve de fato foi que o seu simples interesse por mim fez com que eu me sentisse querida e jovem outra vez, algo que muitas mulheres desejam, mas poucas têm a sorte de encontrar. Ela tomou o ar e concluiu: Raji vai acabar conquistando os meus filhos com o tempo, você verá. Se até mesmo as crianças ele já conquistou. Bes e Radamés implicam com ele por ciúmes da senhora e também pela memória do pai que tanto amavam e respeitavam. Mas com o tempo, como a senhora mesmo disse, eles o aceitarão. Tem que aceitar. E novamente a sogra sorriu agradecida pelo apoio da nora. Capítulo 6. Novo dia e Raji, mais uma vez, dedicou-se aos pequeninos da casa, alegrando a todos com as suas meninices. Enquanto isso, Radamés e Bes administravam a propriedade da família, vistoriando o trabalho dos empregados na lavoura, que passava pelo melhor mês do plantio. Acaram, por sua vez, os assessorava em tudo o que precisavam no momento, enquanto Naila administrava os trabalhos domésticos da casa e indicava o que deveria ser preparado para as refeições. Ao sair para dar uma volta, Raji reencontrou Halima sentada no banco de madeira por entre as moitas de capim, em frente ao Nilo.
seu lugar favorito de apreciar o rio. Olá, posso me achegar? Perguntou ele, ofertando-lhe um sorriso amigável. Oh, sim, por favor. Lado a lado, os dois ficaram temporariamente em silêncio até ele comentar. Pelo visto, esse é o seu lugar favorito, não é mesmo? Sim, porque aqui eu me sinto em paz, longe, bem longe dos meus temores. Ele olhou bem para o perfil dela e questionou. E quais são os seus temores, Halima? Ela pareceu ponderar antes de responder com precisão. O meu maior temor é não encontrar jamais o homem certo para eu me casar. O homem com quem eu possa realmente ser feliz, como foi o meu pai e a minha mãe. Você é uma moça tão linda. De que vale a minha beleza se tudo que eu consegui atrair até hoje foi um velho? Um velho? Sim, a Karan. Ele me deseja como esposa dele, mas eu... Mas ele não é velho? Para mim é. Ele pousou a mão sobre a dela, apoiada sobre o joelho esquerdo, e disse, impostando ainda mais carinho na voz. Não se preocupe. Você há de encontrar um homem que possa fazê-la muito feliz, que a ame de verdade e intensamente como você tanto deseja. Vou orar por você, acredite. Se os deuses fossem justos, não teria me deixado sem opção. Não pense assim. Por muitas vezes eu penso sim. Eu sei. Eu conheço bem o desespero. Quantas e quantas vezes não vi a minha mãe desesperada por não ter com que nos alimentar, ou o meu irmão por querer algo e não poder. E você, nunca se desesperou por nada, Raji? Algo se acendeu em seu cérebro, algo que ele achou melhor não compartilhar com a linda jovem ao seu lado. Se me desesperei, foi há tanto tempo que eu não me recordo mais. Compreendo. É sempre melhor nos esquecermos do que nos desesperou, do que nos lembrarmos constantemente, não acha? Ah, sem dúvida. Uma breve pausa e ele, tocando novamente a mão dela, dessa vez entrelaçando seus dedos longos aos seus, completou sorrindo. Você nunca estará sozinha, Halima. Não enquanto eu estiver ao seu lado. As palavras dele foram as mesmas que a Karan lhe disse logo após a morte de Inhotep. No entanto, surtiram bem mais efeito quando ditas por ele, com os seus lábios carnudos e bonitos e a sua voz suave e agradável aos ouvidos. Só então Halima pensou no quanto seria bom encontrar um homem como Raji para ser seu marido. Logicamente que ela nada lhe disse a respeito. Não poderia. Não soaria bem. Ele era o seu padrasto, o novo amor de sua mãe. E Necbete o ouvira primeiro, o conquistara e o desposara. Ele, na verdade, lhe pertencia. Nos dias que se seguiram, Raji continuou brincando com as crianças da casa e sendo cada vez mais querido por todas. Halima tomava parte das brincadeiras e se sentia cada vez mais à vontade na presença do rapaz. Aos olhos de Necbete, o marido, muito em breve, também conquistaria Bes e Radamés. Era uma questão de dias, mas Bes e Radamés ainda odiavam Raji por inteiro, e a Karan na mesma proporção, por ele estar sempre na presença de Halima, fazendo-a sorrir como nunca vira antes. Naila, como sempre, continuava atenta ao comportamento do rapaz. Natifa, por sua vez, mantinha-se distante, observando Raji com discrição, algo que deixava a Munete cada vez mais cabreira em relação ao seu comportamento perante o rapaz. O sol já se punha no horizonte quando Raji e Halima foram dar um passeio às margens do Nilo, apreciando a sua imponente extensão enquanto trocavam ideias. A intimidade entre os dois já era tanta que pareciam se conhecer de longa data como dois velhos grandes amigos. É sempre tão bom estar na sua presença, Raji, admitiu a jovem, fazendo-se sincera novamente com o rapaz. Sinto-me sempre tão feliz quando está ao meu lado. Ele sorriu, respondeu-lhe com emoção.
Eu também me sinto ótimo na sua presença, Halima. Verdadeiramente ótimo. Ela sorriu agradecida e ele admitiu com sinceridade. De todos nessa casa, Halima, é de você quem eu gosto mais. E a jovem apreciou novamente as suas palavras. Mais alguns passos e eles chegaram à plataforma de madeira sobre o rio, onde os barcos aportavam. Papo vai, papo vem, e uma das tábuas sobre os pés de Halima se partiu, por estar podre. Se Ragi não tivesse sido rápido em ampará-la em seus braços, a jovem certamente teria ferido as pernas gravemente. Ao ver-se tão próxima do padrasto, sentindo forte sua respiração quente, chegando até ela, Halima o olhou com mais atenção. Diante dos seus olhos tão lindos, voltados para ela, uma nova onda de calor percorreu todo o seu corpo. Os lábios dele se moveram, algo foi dito, mas ela sequer ouviu. Halima nunca se vira tão próximo de um homem como naquele instante. Nunca, também, lábios como os dele haviam despertado tanto seu interesse, provocando-lhe aquele calor súbito, esquisito e prazeroso ao mesmo tempo. Você está bem? Perguntou Ragi novamente, sem conseguir deixar de encará-la. Está? Só então Halima voltou a si, engoliu em seco e endireitou o corpo. A tábua, murmurou um tanto sem graça. Está podre. Precisa ser consertada. Sim, sim. Você poderia ter se ferido. Obrigada por ter me segurado. Faria novamente se preciso fosse. Quantas vezes fosse necessário. Afinal, você é minha enteada. Devo protegê-la. Sim, sim. Sou sua enteada. E foi com grande pesar que Halima pronunciou a última palavra. Não muito longe dali, Naila encontrava Akaran, vermelho de raiva, andando apressado. Akaran, o que houve? Por mais que ele tentasse, não conseguia responder à pergunta. Acalme o seu coração, Akaran, acalme-se. A mulher muito carinhosamente tocou-lhe o ombro na esperança de despertar-lhe a paz. Você está assim por causa de Halima, não é? Por estar com ciúmes dela com Ragi, não é mesmo? Eu não gosto dessa intimidade crescente entre os dois, dona Naila. Ainda mais quando eu sei que ela se encantou por ele desde o primeiro instante em que o viu. Ah, não exagere. É verdade. Eu vi bem como os olhos dela brilharam ao conhecê-lo. De qualquer modo, nada entre os dois acontecerá. Ragi é o marido de Necbete e Halima, sua filha. O escriba interrompeu sem pensar. Estava indo tudo muito bem até esse sujeito chegar. Eu ia conquistar Halima, casar-me com ela e ser feliz ao seu lado. Mas agora, com Ragi aqui? Pelos deuses, esse moço nunca deveria ter vindo para cá. Ah, nisso você está certa, Karan. Absolutamente certo. Necbete foi muito estúpida ao ter se casado com ele. A senhora tem que me ajudar. Eu? Quem sou eu diante das artimanhas da paixão, Akaran? Uma mulher que nunca conseguiu se casar, que sonhou ter uma vida feliz a dois e nunca pôde. Ao entrar a namorada tão estabanadamente, Naila colidiu sem querer com Necbete. O que foi, Naila? Preocupada com alguma coisa? Eu estou sim, Necbete, respondeu a mulher sem rodeios. E preocupada com o quê, minha irmã? Com o que os ciúmes e o ódio podem causar a uma pessoa. Tanto pelo ódio quanto pelos ciúmes, muitas tragédias já ocorreram. E o quê? E daí que não quero que nenhuma tragédia aconteça nessa casa. E não há de acontecer, não se preocupe. Que os deuses a ouçam, Necbete, e nos protejam, porque os ciúmes e o ódio estão se perpetuando por entre os moradores dessa casa, e como eu lhe disse, isso pode terminar em tragédia. Exagero seu. Será? Exagero sim, pois eu conheço bem os membros da minha família e serviçais para saber que todos têm a cabeça no lugar.
E desde quando se conhece alguém verdadeiramente, Necbete? Nem mesmo uma mãe é capaz de conhecer um filho a fundo e saber do que ele é capaz de fazer quando enciumado, revoltado e dominado pelo ódio. Não se aflige assim, Naila, advertiu Necbete com pena da irmã. Isso não lhe fará bem. Venha, vamos tomar um refresco. E as duas seguiram para a cozinha. Não muito longe dali, Bess surpreendia a esposa com uma flor no quarto do casal. Como vai o nosso bebê? Perguntou ao pé do seu ouvido após lhe dar um beijo amoroso. Natifa, num tom forçosamente gentil, respondeu: Vai bem, Bess. Há de crescer forte e saudável com a graça de Isis. O marido enlaçou a mulher e a beijou novamente, externando todo o seu amor por ela. Eu sabia, sempre soube que os deuses nos concederia outra cria após a perda do último. Eu que sempre quis ter uma casa cheia de crianças diante dos últimos acontecimentos, eu pensei que não conseguiria. Mas a notícia da sua gravidez me renovou as esperanças. Ele suspirou. Ah, Natifa, eu a amo tanto, tanto. E novamente ele a beijou, sentindo-se verdadeiramente feliz pela oportunidade de ser pai pela segunda vez. Só mesmo isso para fazê-lo se esquecer da revolta que sentia por sua mãe ter se casado com Raji, sujeito com que ele, até então, não simpatizava nem um pouco. Naquela noite, estirada em seu leito, Halima voltou a pensar no ocorrido daquela tarde, quando a tábua se partiu e Raji a segurou, antes que ela se machucasse. Só então ela se deu conta de que o sorriso do rapaz era o mesmo do homem com quem ela sempre sonhou que um dia viria ao seu encontro, e com a graça de Ísis faria dela a mulher mais feliz do Egito. Sim, Raji se parecia muito com ele, e não era somente no sorriso. Num todo, ele era uma cópia fiel do homem dos seus sonhos. Com sua cabeça redonda e proporcional ao corpo, com seus olhos bonitos e profundos, com seus lábios carnudos e rosados, ombros largos e tórax protuberante, braços fortes, mãos e pés grandes, cheiro de homem. Sim, Raji era uma réplica perfeita do homem que ela sempre esperou chegar para fazer dela uma rainha. Mas em seus sonhos ele viria inteiramente livre para desposá-la e não casado, ainda mais com a sua mãe adorada. Ele chegaria inteiramente livre para se apaixonar por ela, da mesma forma que ela por ele. E então os dois se casariam, teriam filhos e seriam felizes para sempre. Simples assim. Simples assim, mas Raji infelizmente já tinha dono. E isso era o que mais aborrecia Halima, agora que percebera que ele poderia ser, de fato, o homem da sua vida. Capítulo 7. No dia seguinte, Halima acordou ansiosa para rever Raji e participar de suas brincadeiras com as crianças. Logo pela manhã, ela já estava de banho tomado, limpa e perfumada, com o contorno dos olhos lindamente pintados em tom de rosa e azul. Vestindo uma túnica branca do mais fino linho egípcio, com um broche de rubi em formato de escaravelho, prendendo a vestimenta na altura dos seios. Halima surpreendeu-se a olhos vistos. Como você está linda! A jovem corou. Obrigada, Raji. Seus olhares novamente se cruzaram, envoltos de certa timidez. Vamos brincar com a garotada? Ela nem precisou responder com palavras, seu sorriso disse tudo. À tarde, como de hábito, os dois foram dar um passeio e, sem querer, foram parar nas proximidades da câmara mortuária, quando tomaram a direção das tumbas. O rapaz imediatamente travou os passos e endereçou um olhar de medo e repugnância para o local. O que foi? Espantou-se Halima com as suas ações repentinas. Eu... gaguejou Raji, transparecendo pânico.
Eu só vou até aqui. Por quê? Porque eu não gosto desse lugar. Nunca me aproximei de um, depois que eu soube o que eles guardam. Arrepio-me só de pensar que os mortos estão ali dentro, envoltos em suas ataduras. É um horror pensar que pessoas tão cheias de vida acabem assim. A morte, a meu ver, deveria ser desprezada e não cultuada como faz o povo egípcio. Ela é desprezível. Por sê-lo, deveria ser ignorada. A vida, sim, deve ser cultuada e apreciada, não a morte. Nem comigo você tem coragem de ir até lá, nem com você, nem com ninguém, Halima. Eu entendo. E concordo com você em querer ficar longe de tudo que está relacionado à morte. Ela é mesmo um fato horrível. Eu senti isso na pele ao perder o meu pai. Não faz sentido, sabe? Continuou Raji com a voz entristecida. Vivermos para findar na morte, que no final de tudo ela nos aguarda sem dó nem piedade. Eu penso mesmo que você, Raji, igualzinho. Houve uma pausa até ela pedir a sua opinião. Você acredita mesmo que podemos obter a glória ao lado dos deuses do outro lado da vida? Que se formos bons, realmente Osíris nos permitirá retornar a essa vida? É o que dizem os sacerdotes. Eu sei, mas no passado eles já pensaram diferentemente. Diferentemente? Como assim? Foi o meu pai quem me contou. No passado, os sacerdotes acreditavam que os corpos dos mortos deveriam ser mantidos em perfeito estado para que pudessem receber o espírito, caso esse fosse absolvido por Osíris. Por isso, sempre se preocupam tanto em manter o cadáver em perfeitas condições de reuso. Interessante. Sim, mas foi há muito tempo, antes da dinastia faraônica. Ah, eu entendo. Hoje, os sacerdotes acreditam que o cadáver deve ser preservado para que o espírito que nele viveu possa se manter inteiro diante de Osíris para se defender de qualquer acusação. Se o maxilar de um cadáver foi quebrado, ele não poderá se defender diante dos deuses. E se sua perna for quebrada, chegará mancando até Osíris. E se a cabeça for separada do corpo por um golpe de facão, ele jamais então poderá chegar até os deuses e, consequentemente, receber o perdão e a permissão para regressar à vida no Egito. Nossa, você sabe um bocado. Pois é, mas a meu ver, o espírito do morto não necessita desse corpo físico que ele deixou no Egito e que logo se decompõe para se defender diante de Osíris. O espírito se manterá inteiro de qualquer modo para se ver diante dos deuses na hora do seu julgamento, pois o espírito se mantém inteiro independentemente do que tenha acontecido ao seu corpo físico enquanto encarnado. Faz sentido. Concordou Raji que, voltando os olhos para o passado, repentinamente riu e comentou. Quando criança, eu e meu irmão tínhamos o hábito de zombar da morte. Coisas de criança. Um de nós fingia-se de morto e voltava para apavorar todos. Era divertido. Mesmo sabendo que tudo não passava de brincadeira, sentíamos medo, sabe? Às vezes eu penso que os espíritos dos mortos podem transitar por entre os vivos, sabe? Que horror! Halima se arrepiou. Por que fariam isso? Porque não querem partir desse mundo. Não se conformam de ter morrido. Não conseguem se desapegar dos seus entes queridos e dos bens materiais. Eu penso até que podem influenciar os vivos. E como? Sabe essa voz que ouvimos na cabeça como se fosse uma pessoa nos aconselhando? Pois bem, como saber se não é a voz de um morto falando conosco? É, não dá para saber. Aí é que está, Halima. De qualquer modo, Raji, tudo isso não passa de superstição. Certeza mesmo não podemos ter. Pelo menos por hora. Sim, por hora. E Halima se arrepiou novamente. Vamos embora daqui?
disse ela, puxando o rapaz pelo braço. Sim, vamos. Mais alguns passos e a jovem voltou o rosto por sobre o ombro, na direção da tumba de Imhotep. Teve a impressão de que havia alguém ali, vivo ou morto, a observá-los. Novo arrepio percorreu todo o seu corpo, fazendo com que estugasse os passos. E havia mesmo alguém no local. Acaran estava lá, cada vez mais enciumado com a aproximação entre Halima e Ragi. O ciúme chegava a latejar em suas têmporas, a ponto de nublar a sua visão. Foi quando os dois se distanciaram um do outro que Acaran pegou Halima de surpresa para ter com ela uma conversa muito séria. Halima, falou ele em tom de reprimenda. O que você fazia novamente na presença de Ragi? Está se oferecendo para ele, está? Perdeu o juízo, por acaso? Eu não estava me oferecendo, não. Pois parecia. E se eu estivesse? Você não tem nada a ver com isso. Eu prezo pelo bem moral da sua família. Você não é meu pai. Halima, Ragi é o marido da sua mãe, a quem você deve respeito. Ela amarrou o senho, soltou o seu braço da mão dele e seguiu seu rumo como havia de ser. Acaran ofegante encostou-se contra a parede e fechou os olhos. Novamente em pensamento, praguejou a ida de Ragi para aquela casa. Ele a está enfeitiçando com a sua beleza e jovialidade, murmurou ele entre os dentes. Se ele estragar os meus planos com Halima, eu sou capaz de matar esse desgraçado. Ao reabrir os olhos, o escriba se surpreendeu ao encontrar Amunete, parada a poucos metros de distância de onde ele se encontrava, olhando assustada na sua direção. Amunete balbuciou Acaran com súbita vergonha de si mesmo. Ela imediatamente lhe sugeriu. Você precisa beber algo para acalmar os seus nervos, Acaran. Eu o acompanho se quiser. Sim, boa ideia. Você falava de Ragi, não é mesmo? Ragi? Caran se atrapalhou com as palavras, tamanho nervosismo. O que tem ele, Acaran? O escriba suspirou e acabou confessando. Eu falava dele sim, Amunete. Não vou mentir. Não gosto dele. Eu acho que nunca gostarei. Ele anda enfeitiçando Halima com a sua jovialidade e alegria. E isso não é certo, não é mesmo? Ouça-me bem, Acaran. Abrande o seu nervosismo. Ragi é o marido de Necbete. Jamais será de Halima. É os ciúmes que vem pondo minhocas na sua cabeça. Esqueça isso. Será mesmo que devo me esquecer, Amunete? Será? Sem mais, ela encaminhou o escriba até a cozinha, onde procurou servir-lhe algo para se acalmar. Ao encontrar Natifa, minutos depois, Amunete contou a ela o que havia se passado com Acaran. Ragi, murmurou Natifa com desagrado. Sempre Ragi a causa dos nossos problemas. Ela respirou fundo, fechou os olhos e repetiu sem se aperceber. Ragi, Ragi, Ragi. O que tem ele, Natifa? O que tem Ragi? Só então a moça pareceu voltar a si. Nada não, Amunete. É que você falou dele, de Acaran e... Sim, Natifa e... Houve uma pausa enquanto Natifa se sentiu ainda mais desconfortável diante do olhar desconfiado da cunhada sobre ela. O que foi? Por que me olha assim? Eu estou aguardando sua resposta, minha querida. Você dizia há pouco o nome de Ragi e eu lhe perguntei o porquê. Você ainda não me respondeu. Amunete ousou perguntar, então o que há dias vinha deixando-a intrigada. Por que você trata Ragi tão friamente, Natifa? É por causa de Bess ou porque também não se simpatiza com ele? Natifa engoliu em seco, transparecendo ainda mais a sua tensão. Não me simpatizo. Sei. Você veio de Tebas, não é mesmo? Sua família é de lá, correto? Sim, e daí?
É daí que me ocorreu agora que você e Raji, por serem da mesma idade, já poderiam se conhecer de lá, antes de você ter se casado com Bess. O comentário pegou Natifa de surpresa. Rapidamente ela levou a mão à altura do pescoço, expressando alarme. Amunete, desculpe-me por perguntar, mas é uma hipótese bem plausível, concorda? A moça continuou muda. E então, Natifa, você e Raji já se conheciam de Tebas? Você ainda não me respondeu. Natifa novamente corou e, por fim, com certa dificuldade, respondeu. Sim, Amunete, nós já nos conhecíamos. Raji e o irmão dele por muitas vezes, quando crianças, brincavam em frente à loja do meu pai. Foi assim que nos conhecemos. Eles eram muito pobres. O meu pai e o meu tio tinham muita pena dos dois e por isso ajudavam ambos, dando-lhes comida, bebida e muitas vezes o que vestir. Estou pasma. Que coincidência, não? Sim, sem dúvida. Houve uma pausa até a Munete perguntar. Só não compreendi ainda por que você o evita. Natifa não precisou responder. A Munete chegou à conclusão por si só. Porque Raji se apaixonou por você no passado, não é isso? Natifa perdeu literalmente a cor. Foi isso, não foi? Insistiu a Munete, atenta aos olhos da cunhada. Por fim, Natifa admitiu. Foi sim, Amunete. E eu me apaixonei por ele até conhecer Bess e os meus pais me fazerem perceber que com Bess eu seria mais feliz. Repito o que eu disse, eu estou pasma. Amunete, por Isis, não conte isso a ninguém. Eu já estou arrependida de ter contado. Falei sem pensar, não devia. Isso não pode complicar tudo entre nós. Eu nada direi, Natifa. Você pode confiar em mim. Jura por Isis? Juro. Se todos aqui souberem que você e Raji tiveram algo no passado, vão acabar pensando que ele se casou com a nossa sogra para poder chegar perto de você. Não, isso não. Ele não sabia que Necbete era minha sogra. Como não, se você e ela viajaram para Tebas juntos? Mas os dois se conheceram no outro extremo da cidade enquanto ela fazia compras. Mas você e ela ficaram hospedadas na casa da sua família, não foi? Pois bem, Raji pode muito bem tê-la visto ao lado de Necbete, perguntado a algum serviçal de seu pai quem era ela e desde então seguido Necbete para encontrá-la no outro canto da cidade, parecendo obra do acaso, quando na verdade fora tudo planejado por ele. Para isso, Raji teria que ter ficado sondando a casa da minha família. Se soubesse que você chegaria à casa do seu pai, faria. Por que não? Como ele poderia saber? Por um dos empregados do seu pai. Essa gente sempre fala muito, não sabia? Não pode ser. Que interesse teria Raji em... Que interesse, Natifa? Por paixão. Um homem apaixonado é capaz de enfrentar os crocodilos do Nilo pela mulher amada, tanto um homem quanto uma mulher. Mas o que houve entre nós é coisa do passado. Para você, talvez, para ele, não. Ainda que isso seja verdade, nada entre mim e Raji acontecerá, porque eu amo Bess. Ele é o homem da minha vida. Por isso eu me casei com ele. A Munete pareceu não ouvi-la. Logo sua voz se sobrepôs à da cunhada. Se Raji foi capaz de se submeter a um casamento com a nossa sogra para poder se aproximar de você, viver sob o mesmo teto que o seu, é porque ainda ama muito. É perdidamente apaixonado por você. Amunete, por favor. Ora, Natifa, paixões não morrem assim de uma hora para outra. Raji não teria cabeça para arquitetar tudo isso. Será mesmo, Natifa? Ele é muito simples, pois ele me pareceu bastante esperto, muito mais do que aparenta. Natifa segurou o antebraço da cunhada e, num tom mais profundo de súplica, repetiu: Amunete, reforço o meu pedido, por Isis. Ninguém pode ficar sabendo do meu envolvimento com Raji no passado.
Um passado recente, você quer dizer? Que seja, ainda assim, ninguém pode saber. Se essa história chega aos ouvidos de Bess, enciumado como é, eu não quero nem pensar. Se ele já está tendo dificuldades para aceitar Ragi como esposo de sua mãe, vai repeli-lo eternamente depois que souber que eu e ele nos envolvemos no passado. Sim, sem dúvida. Pode ficar tranquila. Eu nada direi a ninguém, prometo. Grata. Nova pausa e Natifa, rindo de leve, comentou: Só você, Amunete? Só você para pensar que Ragi ainda tem algum interesse por mim? Não mesmo. E isso a decepciona, Natifa? Não, é claro que não. Bez é o homem que eu escolhi para me casar e viver até o fim da minha vida. É o pai de Canópio, meu filho, e do outro que nascerá em breve. E carinhosamente Natifa acariciou a região do ventre, chamando a atenção da cunhada para lá. Por falar em filhos, comentou a Munete, olhando com interesse para a barriga da cunhada. Como vai o bebê? Bem, graças a Isis. Com a sua bênção, nada dessa vez irá atrapalhar o nascimento do meu filho. E a Munete sorriu para Natifa, que voltou a massagear a região do ventre, olhando com ternura para o local. Ao voltar para os seus aposentos, repassando na memória o pequeno diálogo que tivera há pouco com Natifa, sem se aperceber, a Munete comentou consigo em voz alta. Bess não pode saber disso jamais. Se descobre que Ragi e Natifa já se conheciam em Tebas, que Ragi gostava dela, ciumento como é, uma desgraça pode acontecer nessa família. Mais um passo e a voz de Bess soou atrás dela, fazendo-a estremecer de susto. A Munete, falando sozinha? Por pouco a Munete não foi ao chão. O cunhado foi rápido em acudi-la. Minha cunhada, você não está bem? Assustei-me. Eu a amparo até o seu quarto. Quando lá o moço serviu-lhe uma caneca de água, tome. Radamés entrou a seguir no aposento. O que houve? Sua esposa, respondeu Bess, voltando-se para o irmão. Por pouco não desmaiou. A Munete foi rápida em explicar. Assustei-me com o chamado do Bess. Foi só isso. Já estou bem. Sinto-me bem melhor agora. Eu cuido dela agora, Bess. Muito obrigado. Agradeceu Radamés, todo solícito. Bess fez um aceno com a cabeça e se retirou, andando devagar e de costas, com os olhos fixos em Amunete, que se perguntava sem parar se ele teria ouvido o que ela disse. Assim que pôde, Amunete partiu atrás de Natifa e explicou o que havia ocorrido. Acalme-se, Amunete, pediu-lhe a cunhada sem fazer alarde. Bess certamente nada ouviu, caso contrário já teria me falado a respeito. Ele nunca foi de se calar diante de indignações. A Munete respirou aliviada. Agora eu me sinto mais tranquila. Natifa sorriu, parecendo também se tranquilizar diante do fato, mas desde então ficou receosa de que o marido viesse a descobrir o elo entre ela e Ragi no passado. Aguardem, a história continua.